Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Esse é mais um vídeo no qual eu mostro para vocês como que eu planejo as minhas aulas para este bimestre de agora. E nesse vídeo, mais especificamente, vamos falar da 8ª aula do 7º ano do ensino fundamental, anos finais. Antes de começar, como de costume, só lembrar que eu jogo aqui na tela para mostrar as explicações do material digital que os professores fazem o download lá no repositório do Centro de Mídias, mas também eu mostro um handout que eu entrego para os alunos em todas as aulas. Esse handout, ele seria tipo um material impresso que eu faço para os alunos com conteúdo do material digital e algumas atividades extras, e ele vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo, então é só clicar, imprimir e usar à vontade se esse material e essa aula te agradarem, a maneira que eu conduzo essa aula te agradarem, né? Então vamos começar. Aula de número 8 do 7º ano, terceiro bimestre, e o título é Unsung Heroes Part 2, é continuação da aula 7, né? Na verdade, a gente vem aí numa sequência de treinar, de passar para os alunos o Simple Past. Então, a gente já viu o Simple Past dos verbos regulares e irregulares, nós vimos do verbo to be na forma afirmativa e negativa, e nessa aula a gente vai ver na forma negativa usando didn't. Então, vamos dar uma olhada aqui no conteúdo e nos objetivos dessa aula. De conteúdo, nós temos gramática, passado simples na forma negativa didn't. E os objetivos, compreender textos escritos e identificar informações gerais e específicas. Reconhecer e utilizar o didn't para expressar formas negativas. O primeiro slide traz atividade aqui para começar, vire e converse. Eu já vou adiantar que eu não vou fazer essa atividade, eu a mudei lá no handout do aluno, porque aqui a ideia seria eles escreverem 2 datas importantes para eles, aí eles vão ditar para o amigo vai ouvir e tentar escrever. Objetivos pedagógicos, ok, mas vamos levar em consideração que isso aqui é um 7º ano, né? Eles têm ali entre 12 e 13 anos, às vezes eles se acham mocinho, mas eles ainda gostam de algumas brincadeiras, então eu decidi fazer isso aqui de uma maneira um pouco mais divertida para eles. Lá no handout do aluno, eu tenho da seguinte maneira. Para começar, follow your teacher's instructions and play the game. E aí nós temos isso aqui do lado, ó. Não sei se vocês estão vendo, isso aqui em inglês se chama Cookie Catcher. Eu não faço a mínima ideia de como isso aqui se chama em português, mas é um joguinho que a gente brincava bastante na infância e eu trouxe ele aqui. Como vai ser essa brincadeira? Os alunos vão sentar em pares, o professor vai entregar um desse aqui para cada aluno, e aí um aluno escolhe uma color, né? Então vamos supor que eu estou jogando com vocês, e aí vocês escolhem yellow. E aí eu falo, tell me a number. E você fala 3. Aí eu vou fazer 3 vezes aqui, né? Então, 1, 2, 3. Na terceira vez, aqui no yellow, tem uma palavra aqui dentro, que tá a special date for you. E aí, o aluno vai usar esse balãozinho que nós temos aqui. E ele vai perguntar, when is a special date for you? E aí o outro vai ter que responder, no caso você vai responder, it's on July 5th. Por exemplo, né? Aí é a vez do outro, ele escolhe uma cor, fala um número, o outro joga aqui e vê o que caiu, por exemplo, Christmas. Aí o aluno vai perguntar, when is Christmas? Is on December 25th. Mantém o mesmo objetivo lá do slide, que é praticar as datas, exceto que aqui a gente não inclui os anos, mas fica de uma maneira comunicativa e com um joguinho que eles podem, talvez eles não conheçam, não sei, mas eles podem achar interessante e pode animar um pouquinho eles. Lembrando que antes de começar, a gente faz repetition da pergunta, a gente faz repetition da resposta duas ou 3 vezes, a gente mostra para eles todas as datas que nós temos aqui dentro, porque nós temos, ó, Halloween, Children's Day, Independence Day, do Brasil, claro, Christmas, Your Birthday, Your City Anniversary, New Year's Eve, a Special Date for You. E a gente vê se eles entendem todas essas palavras que estão aqui dentro, se eles lembram quais são essas datas, se eles lembrarem, se estiver ok, a gente deixa eles jogando aí por 3 minutinhos e quando eles terminarem,
a gente pergunta, a gente pode até falar tipo, fulano, então faz uma pergunta pro cicrano baseado no que nós temos aqui. E aí ele pergunta, when is tananã, e outro aluno responde. A gente pode fazer isso com 3 pares de alunos, só para a gente observar se eles conseguiram praticar. Terminou isso, a gente pode perguntar então qual que é a pergunta que nós usamos, como que nós respondemos, por que que aqui a gente está usando on e não in, porque eles já viram isso nas aulas anteriores, né? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre passado. E aí, lá no slide, nós vamos para a próxima atividade. A próxima atividade aqui no slide é uma atividade de prática de listening, ok? Eu trouxe essa atividade lá no handout do aluno com algumas pequenas alterações mais de formatação do que no conteúdo. O conteúdo da atividade vai ser a mesma, então a gente pede para o aluno ler aqui em silêncio esse enunciado, pede para eles falarem o que eles entenderam do enunciado, e aí a gente fala que eles vão ter que responder essas 4, na verdade nem são perguntas como está aqui, answer the questions, não são questions, vão completar as frases, né? E aí a gente lê as frases, vê se eles entenderam essas frases. Aqui não precisa fazer repetition, porque eles não vão conversar isso. E aí a gente toca o vídeo umas 2 ou 3 vezes para eles preencherem. Aqui no slide tem as alternativas, mas lá no handout do aluno, só por questões mesmo de formatação e de espaço, eu deixei essa atividade apenas dessa maneira aqui, ó, para eles completarem as frases, mas aí eles vão olhando lá no slide e vão completando as frases aqui. Depois que eles terminaram de completar, antes da gente mostrar os slides com a resposta, a gente pode pedir 4 alunos, cada um para falar o que escreveu em uma dessas. Então, fulaninho fala o number 1, cicraninho number 2, beltrano number 3, e aí eles responderam. Depois que eles responderam, a gente só para mostrar então que eles estão corretos, a gente mostra o slide com as respostas, e se eles tiverem alguma dúvida, é o momento da gente tirar as dúvidas deles. Damos continuidade, e agora vem o read and listen to the text. Take notes on 3 pieces of information you consider important. Pedir para os alunos lerem em silêncio o enunciado, ver se eles entenderam o que é para fazer. Se eles entenderam, então a gente pede para eles lerem em silêncio o texto, e lá no handout deles a gente tem esse espaço aqui para eles escreverem 3 informações que eles consideram importantes do texto. Eles terminaram, a gente pede 3 alunos então para compartilhar uma informação que cada um escreveu. Em seguida, nós vamos para o próximo slide, que agora traz algumas perguntas para eles responderem. Então a gente lê as perguntas com eles, a gente pode fazer o repetition das perguntas se a gente quiser colocá-los em pares depois, para praticar a pergunta e resposta, senão a gente só lê a pergunta com eles, vê o que eles entendem das perguntas, pedindo o significado das palavras, e a gente faz algum ajuste ali, algum ajuste de significado que eles não têm entendido, e aí a gente pede para eles lerem novamente o texto. A gente deixa lá no slide o texto, porque lá no handout do aluno tem apenas as perguntas e não tem o texto, então eles vão ler o texto para responder as perguntas. Damos aí uns 2, 3 minutinhos para eles fazerem isso, e aí a gente tem as opções. Se a gente praticou a pronúncia das perguntas, agora a gente pode colocá-los em pares, e eu faço 2 perguntas para você, você faz 2 perguntas para mim, para a gente comparar se a gente colocou a mesma coisa. Ou então, o professor só chama 4 alunos, pede para um responder a número 1, outro responde a 2, outro responde a 3, outro responde a 4, só para ver se está correto. E em seguida, o professor mostra então o slide com as respostas e faz algum apontamento, alguma observação se for necessária. O que temos em seguida é então uma explicação do Simple Past Negative Form, e aqui vai focar no didn't, né? Nas aulas anteriores a gente falou sobre o verbo to be na affirmative e na negative no passado, e aqui o foco é didn't. E a explicação que está ali no slide, eu coloquei ela aqui da mesma forma. A gente lê, vai fazendo as explicações, repete o que for necessário, né? Repetir o didn't, repetir os verbos, os exemplos que nós temos, apontar que depois do didn't o verbo vem no infinitivo, ou seja, a gente não coloca o ed, e continuamos para o próximo slide que vai relembrá-los que
quando a gente está falando do verbo to be, a gente não usa o didn't. Isso aqui eu não coloquei no slide, no handout, porque a gente já trabalhou nas aulas anteriores, mas é importante a gente fazer uma explicação breve aqui, relembrar e fazer uma repetition dessas frases que estão aqui para eles treinarem pronúncia. Em seguida, o slide traz um exercício para eles praticarem isso, que eles têm uma frase que não está correta e eles vão ter que corrigi-la, né? Então, por exemplo, number 1, Pelé played for the Corinthians soccer team. E o que eles vão ter que escrever é Pelé didn't play for the Corinthians soccer team. He played for Santos. Lá no handout, eu mantive essas frases dessa mesma maneira. Então, a gente pede para eles lerem o enunciado, ver o que eles entenderam do enunciado, lembrando que eles fazem a leitura em silêncio. Vemos o que eles entenderam, a gente mostra o exemplo que nós temos lá no slide e aí a gente dá um tempinho para eles fazerem essas frases. Pode ser individualmente ou eles podem trabalhar em pares para um ajudar o outro. Assim que eles finalizarem, a gente chama voluntários ou a técnica de surpresa, pedindo para cada aluno falar uma frase que ele escreveu e depois que eles falaram e a gente debateu e se teve alguma coisa que não estava legal, a gente pede para alguém indicar por quê, o que faltou colocar, aí a gente vai para o slide e a gente mostra as respostas para eles lá no slide. Continuamos aqui e agora eles têm mais um texto que eles vão ler. O slide pede de novo para eles lerem e anotar 3 informações, só que lá no handout eu pulei essa parte para a gente ter um tempinho a mais no final da aula, então eu já coloquei direto aqui, ó. Read the text, write true or false about the statements about Rosa Parks. After that, correct the false statements. Follow the example. Vamos pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio, falarem o que eles entenderam baseado nas palavras-chave. A gente faz alguma adequação aí da explicação se for necessário, do enunciado, né? E aí a gente pede para eles olharem as frases que estão lá no slide e eles vão observar essas frases se elas são verdadeiras ou falsas. Antes deles fazerem, a gente lê cada frase com eles, não precisa fazer repetition aqui, mas só para ver se eles entenderam o significado das frases, porque para eles identificarem se é true or false, eles precisam entender o que elas significam. Então a gente lê a primeira frase, pergunta quais palavras eles reconhecem, a gente constrói o significado dela, vamos para 2, a mesma coisa, trabalhando com os cognatos, que eles conhecem, lembrando que quando ED o verbo está no passado, e aí a gente vai construindo os significados das frases, aí a gente volta. Eles leem o texto e decidem se as frases são verdadeiras ou falsas e vão corrigindo as que são falsas. Quando eles terminarem de fazer isso, aí a gente pede de novo 5 voluntários, cada um lê a frase dele falando se a frase é verdadeira, não tem alteração nenhuma, ou se ela é falsa e como que ficaria essa correção então. A gente primeiro puxa deles e depois a gente mostra o slide com as respostas para eles compararem e principalmente para eles verem se eles escreveram as justificativas de maneira correta. O slide, o material digital termina por aqui, mas eu adicionei mais uma atividade porque essa aula eu achei ela um pouco sem prática oral, então coloquei uma atividade oral curtinha também, porque a gente não tem muito tempo, mas que vai ser a seguinte: Interview your friends to find out what they did yesterday. E aí a gente pede para os alunos fazerem leitura do enunciado, a gente pergunta o que eles entenderam, então para perguntar o que o amigo fez ontem, a gente vai usar esta pergunta, e a gente faz repetition da pergunta umas 2 ou 3 vezes. E para responder, nós vamos usar I, tananã. Mas lembrando que a gente está falando sobre passado, então a gente tem que pôr os verbos no passado. Por exemplo, quais verbos vocês lembram no passado? E a gente pede para eles falarem. Tem alguma coisa que vocês fizeram ontem que vocês não lembram o verbo no passado? Se tiver e eles falarem, o professor põe na lousa, faz repetition. Então agora vocês vão levantar, entrevistar 3 amigos, escrevendo o nome da pessoa aqui, e aqui é a resposta do aluno. Então, por exemplo, what did you do yesterday? I watched TV. Aí eles vão escrever, Mike watched TV. What did you do yesterday? I took a shower. Fulaninho took a shower. Ok? A gente dá os exemplos, eles têm ali uns 3, 5 minutinhos para entrevistar os amigos. Quando eles terminarem, a gente pede para eles voltarem para o lugar,
E aí a gente pede aí uns 3 voluntários para falar o que eles descobriram e eles vão simplesmente ler a frase que eles criaram aqui, né? Então eles vão ler, por exemplo, Mike watched a TV. Mike took a shower. Fulaninho, tananã, tananã. Ok? Fizemos isso, acabou. A gente então mostra lá no slide, o último slide que nós temos, que é a leitura do que aprendemos hoje. A gente faz essa leitura aqui com eles, só reforçando o que foi aprendido, mas também o momento de autoavaliação que tem no handout do aluno, que é a seção What I Learned. Só para reforçar que nessa sessão eu vou fazendo a leitura como professor e quando chega na lacuna, eu peço para eles responderem o que eles vão pôr naquela lacuna, aí vem aquele monte de ideia e quem falar a ideia mais correta, que melhor se adapta ao que foi trabalhado na aula, a gente coloca ali. Então vamos lá, para falar sobre as coisas que não fizemos no passado, usamos o auxiliar. Então vamos lá, pessoal, o que a gente usa para negar que a gente aprendeu hoje? I didn't, teacher. Ok, então aí no primeiro espaço, didn't. Após esse auxiliar, usamos o verbo na forma, depois do didn't, eu coloco o verbo como? Ele tem ed ou não tem? Não tem, teacher. Ok, então vamos pôr na forma base form, né? Por exemplo, e aí pede para eles escreverem uma frase usando I didn't. Se quisermos negar o passado do verbo to be, lembra que é uma exceção, que a gente não usa didn't, que a gente usa mesmo, que a gente viu na aula passada, e teve uma explicação também nessa aula, né? Wasn't ou weren't. Por exemplo, e a gente pede para eles darem exemplos. Terminando isso, abro lá o gerenciador de tarefas no centro de mídias para mostrar para os alunos qual que é a tarefa da aula e para mostrar o que a tarefa tem a ver com o conteúdo. Então peço para eles lerem os enunciados, para eles falarem para mim o que eles entenderam do enunciado, eu falo, olha, essa tarefa tem a ver com tal coisa que nós vimos hoje. Se possível, até direciona com qual atividade da aula de hoje. Então foi isso que eu preparei para essa 8ª aula. Foi uma aula um pouco difícil, porque foi uma aula com muita leitura e muito escreve e pouca oportunidade para pôr conversação. E como eu gosto muito de conversação, isso me deixa um pouquinho aflito, mas eu consegui colocar um pouquinho no final, coloquei uma atividade mais dinâmica lá no começo da aula, então acho que eu consegui adaptar bem essa aula para os alunos do 7º ano. Lembrando, o handout vai estar disponível aqui na seção de comentários, o arquivo para vocês fazerem o Cookie Catcher também vai estar disponível aqui, e se vocês usarem, voltem depois para comentar como que foi a experiência de vocês. That's all for today. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!